Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema-chave do direito administrativo, os atributos do ato administrativo. Sabe, aquelas características que dão um regime especial para os atos da administração pública, bem diferente dos atos privados. Isso mesmo. Temos um material aqui bem completo sobre isso. E a nossa missão é entender a essência disso, né? O que define e diferencia esses atos no dia a dia da administração. Vamos tentar descomplicar. Exatamente. Entender esses atributos é, assim, fundamental para sacar como a administração pública age, como ela impõe a vontade dela, sempre, claro, dentro dos limites da lei, né? Certo. Vamos olhar essas características que dão poder, mas também trazem responsabilidade para esses atos. Legal. O material lista alguns atributos principais. Quais seriam eles, assim, de cara? E por que eles são tão cruciais? Olha, a classificação mais comum, né, que a gente vê por aí, inclui presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Uhum. Alguns autores colocam também a tipicidade e a coercibilidade. São essas qualidades, digamos assim, que dão força e eficácia para os atos da administração. Perfeito. Vamos começar então pela presunção de legitimidade e veracidade. Parece básico, né? Que o ato tem que ser legal e tal, mas qual é o pulo do gato aí na prática? É, parece óbvio, mas tem detalhes. Significa duas coisas, basicamente. Primeiro, se presume que o ato foi feito conforme a lei, certinho. Isso é a legitimidade. Ok, E segundo, que os fatos que a administração alega, aqueles que motivaram o ato, são verdadeiros. Isso é a veracidade. certo. Mas, olha o ponto importante. Essa presunção ela é relativa. O termo técnico é iuris tantum. Não é absoluta, tá? A relativa. Então quer dizer que dá para derrubar essa presunção. Como fica para quem discorda do ato? Exato. Ela admite prova em contrário. Mas, enquanto ninguém provar o contrário, o ato é considerado válido, verdadeiro e já vai produzindo seus efeitos. Entendi. E isso traz consequências práticas, imagino. Tipo, quem tem que provar o quê? Isso mesmo. A consequência direta é a inversão do ônus da prova. Cabe ao particular, ao cidadão, demonstrar que o ato é ilegal ou que os fatos não são verdadeiros. Não é a administração que tem que provar que está tudo certo desde o início, sabe? Faz sentido. E é por isso também que, em regra, quando você entra com recurso administrativo, ele não suspende os efeitos do ato. O ato continua valendo. E esse atributo, a presunção, ele está presente em todos os atos administrativos, sem exceção. Nossa, em todos. Bem importante mesmo. E a tipicidade? O que esse atributo representa nesse cenário? A tipicidade, ela está ligada diretamente ao princípio da legalidade, que é a base de tudo no direito administrativo, né? Sim. Significa que a administração só pode praticar aqueles atos que estão, de alguma forma, previstos, definidos, tipificados na lei. A lei tem que dar essa figura para o ato existir. Ah, então não dá para inventar um ato do nada. Não mesmo. Isso garante que a atuação não seja arbitrária, sabe? Que não dependa só da vontade de quem está no cargo. Tem que ter um modelo legal. É uma garantia para o cidadão. E, assim como a presunção, a tipicidade também se aplica a todos os atos. Entendido. Agora vamos para imperatividade. Esse nome já soa forte. O que ele quer dizer? E é forte mesmo. A imperatividade é aquele poder que a administração tem, em certas situações, de impor obrigações ou de restringir direitos dos particulares. E o detalhe, de forma unilateral, Unilateral? Como assim? sem precisar pedir licença ou ter a concordância da pessoa afetada. É o que chamam de poder extroverso, porque ele sai da administração e atinge a esfera jurídica de outras pessoas. Pensa numa ordem de interdição de um estabelecimento, por exemplo. A administração impõe. Entendi. Mas isso vale para qualquer ato administrativo? Qualquer um pode sair impondo coisas? Não, não. Boa pergunta. A imperatividade não está presente em todos os atos, não. Ela se aplica principalmente naqueles atos que criam obrigações ou restrições para os particulares. Hum, Atos que só concedem direitos, tipo uma licença para dirigir, ou atos que só declaram uma situação, como uma certidão de nascimento, esses não são imperativos por natureza. Eles dependem da vontade do particular para existirem, né? certo. Faz sentido. Agora, a forma como essa imposição acontece, quando ela existe,
Aí a gente entra nos outros atributos. Que seria a coercibilidade. Como ela se encaixa nisso? A coercibilidade, que às vezes chamam também de exigibilidade, é uma das formas de fazer valer a decisão administrativa. É a forma indireta. O Estado usa meios de pressão, meios coercitivos indiretos para que o particular cumpra o que foi determinado. Meios indiretos. Como seria isso? O exemplo clássico é a multa de trânsito, talvez? Perfeito. A multa de trânsito é o exemplo ideal de coercibilidade. Ela não te impede fisicamente de cometer a infração, mas ela cria uma consequência negativa, uma pressão econômica para te forçar indiretamente a cumprir a regra ou, a pagar pela infração. Entendi. E claro, assim como a imperatividade, ela só se aplica aos atos que impõem alguma obrigação. Ok. E para fechar o pacote principal, a autoexecutoriedade. Essa parece ser ainda mais incisiva. Qual a diferença para a coercibilidade? A autoexecutoriedade ou executoriedade é quando a coerção é direta. É quando a própria administração pública, usando seus próprios meios, executa materialmente a sua decisão, sem precisar ir antes ao Poder Judiciário pedir uma autorização para agir. Agir diretamente, tipo o quê? Pensa na demolição de um prédio que está caindo, feita pela Defesa Civil para evitar uma tragédia. Ou a apreensão de mercadorias contrabandeadas pela fiscalização. A administração vai lá e faz. Nossa, isso é um poder bem significativo. Mas imagino que não seja liberado geral, né? Deve ter limites bem estritos. Com certeza, não é para qualquer situação, de jeito nenhum. A autoexecutoriedade é uma exceção, ela é bem mais restrita, ela só é possível em duas hipóteses principais. Ou quando a lei expressamente autoriza aquele tipo de ação direta, Ok. ou em situações de emergência muito claras, urgentes, onde esperar uma decisão judicial colocaria o interesse público em risco grave e iminente. E mesmo assim tem que respeitar direitos, imagino. Sempre, mesmo na autoexecutoriedade, o direito de defesa, o contraditório, tem que ser respeitado. Em casos de urgência, às vezes, ele acontece depois da medida ser tomada, é o que chamam de contraditório diferido ou postergado. Mas ele tem que existir. Para usar o exemplo do carro mal estacionado que a gente falou. A multa que chega depois é a coercibilidade, a pressão indireta. Agora, se a lei permitir que a autoridade de trânsito chame o guincho e remova o carro na hora, isso é autoexecutoriedade, a administração agindo diretamente. Perfeito, acho que agora o quadro ficou bem mais claro. Então, resumindo, os atos da administração já chegam com essa presunção de que são corretos e verdadeiros, mas é uma presunção relativa, né? Isso. Eles precisam ter uma base legal, um tipo na lei, que é a tipicidade. E muitos deles podem ser impostos sem pedir licença, que é a imperatividade. Certo. E para fazer valer essa imposição, a administração pode usar pressão indireta, tipo multa, que é a coercibilidade, ou, em casos bem específicos e autorizados, agir direto, como o guincho ou a demolição, que é a autoexecutoriedade. É uma arquitetura bem interessante de poder. Precisamente, você resumiu bem. Esses atributos dão agilidade, dão eficácia para a ação administrativa, permitem que o interesse público seja atendido de forma mais rápida. Uhum. Mas é fundamental sempre lembrar: são instrumentos para cumprir a finalidade da lei, não para dar poder ilimitado. Existem os controles, tanto dentro da própria administração quanto pelo judiciário, para corrigir eventuais desvios ou abusos. Com certeza. E fica aqui uma reflexão final, né? Considerando a força desses atributos, principalmente a autoexecutoriedade, que permite ação direta e imediata em certos casos, como a gente garante, no dia a dia, que esse exercício de poder pela administração não acabe atropelando os direitos dos cidadãos? Quais seriam as salvaguardas mais eficazes na prática para manter esse equilíbrio delicado? Fica aí a questão para a gente pensar.